Uma coisa, na campanha eleitoral, o político promete, vou fazer a tal reforma. Só que na hora de governar, não é tão simples assim. Tem que entrar em acordo com o Congresso, com os partidos, com a sociedade, né? Mas é mais complicado. Então, que prometer é fácil, né, ministro? Mas eu não lembro do presidente Lula ter feito uma promessa de fazer reforma trabalhista, até porque... Mas ele fez reuniões, nunca né? Fez tentando chegar a uma proposta. Mas promessa não fez, até porque o discurso dele era completamente destoante disso, né? Nessa questão aí do desemprego, da taxa de informalidade, mas em relação ao desemprego, há empresas, por exemplo, que fazem testes para motorista, chamam lá 10 cidadãos lá para fazer o teste, só 2 passam o teste. Falta qualificação da mão de obra, até para motorista. Que medidas que o governo tomou para tentar qualificar essa mão de obra? E se isso não nos remete também a um outro problema, ministro, que é até mais estrutural, que é a questão da escolaridade, né? Olha, educação. Esses dias eu estava dando uma entrevista para um jornal lá, em Brasília, e o pessoal estava falando, não, está faltando engenheiro. Eu falei, olha, nem ministro você consegue formar em um ano. Quanto mais engenheiro que precisa ir para a faculdade, estudar, se formar. Então, veja bem, nós temos uma coisa importante que nós estamos fazendo. Nós aumentamos as vagas, não só aumentamos, nós dobramos o número de vagas nas universidades federais brasileiras, públicas, né? Além disso, criamos 214 escolas técnicas federais, interiorizamos o ensino universitário. Isso, evidente que vai dar resultado, não é da noite para o dia, nós vamos ter, né, esses cursos no mínimo, levam no mínimo 2 anos, né, conforme tecnólogo de nível superior. Além disso, temos feito grandes investimentos, a gente fala investimento, a oposição diz que é gasto, em qualificação, né, programas voltados para o jovem, para o público do Bolsa Família, que é o programa Primeiro Passo, é um programa de qualificação. Nós temos feito a indústria naval, em Pernambuco, por exemplo, foi feito um trabalho de formação lá, 1 ano e meio de tempo para formar muitos cortadores de cana se transformarem em operários, soldadores, eletricistas, né? Então isso tem que ser feito. Agora, se não foi feito lá atrás, não adianta reclamar agora, porque vai faltar mesmo. Para você resolver o problema de escolaridade, tem que ter escola, grandes, né? Tem que ter investimentos em universidades, tem que ter investimento no 2º grau. O governo Lula pode dizer, nós estamos fazendo isso. O senhor tocou num ponto importante aí, que essa discussão sobre investimentos, gastos, né, de que houve um inchaço da máquina pública, que no 2º mandato do presidente Lula gasta-se muito, aí a imprensa cobra, tem que ter corte de gastos, os economistas cobram, é preciso cortar gasto, enxugar. Aí o governo fez um corte de gastos recente. Aí a área da educação recebeu lá uma tesourada de mais de 1 bilhão de reais. Aí o governo também não está cedendo à pressão que ele tanto combate, ministro? Durma-se com esse barulho. Pois durma-se com esse barulho. Se cobra, mas quando faz também atinge a educação. É o seguinte, como é que faz? Eu até falei também numa entrevista, o pessoal falou, vai cortar? Eu falei, vamos cortar, e vai doer. Aí quando corta, o pessoal, doeu. Olha, veja bem, essa coisa do corte, nós normalmente fazemos uma vez por ano. Fazemos um planejamento do ano, nós temos uma projeção da nossa receita ser tanto X, vamos gastar Y e um pedaço vai ficar de superávit, que é o que normalmente o governo faz. E se a receita for melhor, nós podemos liberar um pedaço daquilo que foi contido, contingenciado. Agora, neste ano, nós tivemos, de fato, uma pressão inflacionária, não houve a reação que nós esperávamos na receita, a economia cresceu muito, mas a receita ainda não na mesma proporção. Então, o ministro Guido Mantega me chamou e falou, olha, nós temos que levar para o presidente, tinha que fazer, ele queria fazer corte de 20 bilhões. Aí nós discutimos muito, acabamos fazendo um acordo de 10 bilhões e ainda tivemos que convencer o presidente que não estava... cortando muito. Então, convencer, falar, vocês já fizeram o planejamento, agora chega com esse negócio fora de hora aqui, o pessoal já está com seus planos feitos, os ministérios, mas fizemos um corte de 10 bilhões. Por quê? Porque nós queríamos dar uma sinalização clara de que não vamos deixar somente a cargo do Banco Central, ou seja, não vai ficar só por conta do aumento de juros a tarefa de debelar a inflação. Acho que nós já estamos tendo algum resultado. E vai funcionar da mesma forma. Se tivermos receita, a receita reagir, nós vamos liberar uma parte. Pode ser revertido esse corte. Agora,
Quando a gente faz a programação, nós sempre temos feito, o governo Lula, com exceção de 2009, que nós flexibilizamos as metas macroeconômicas, fez todos os maiores superávites dos últimos 30 anos, pode pegar. Então, eu acho que a oposição devia olhar as tabelas, olhar os dados lá antes de fazer certas críticas, porque eles, de fato, não têm razão. O superávit primário, o senhor estava falando, é essa economia que o governo faz para pagar os juros da dívida. É uma definição meio grosseira, mas é isso. Em 2009, como houve a crise econômica, o governo optou por poupar menos e injetar mais dinheiro na economia para combater a chamada política anticíclica, não é isso? Exatamente. Nós fazemos superávit com o objetivo de diminuir o peso da dívida. Era quase 60% do PIB de a dívida pública brasileira. A dívida interna, né? Porque a externa o governo já pagou tudo, nós somos credores hoje. Mas a dívida interna era mais de 60% do PIB. Nós reduzimos para 37%, aí depois agora aumentou, vai dar um pouco mais de 40% do PIB neste ano. Quer dizer, com isso, nós conseguimos também aumentar a credibilidade, as condições, os fundamentos da economia brasileira ficam melhores. É por isso também que nós temos condição de ter juros menores, tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje. Na última quarta-feira, ministro Paulo Bernardo, o Tribunal de Contas da União estava julgando as contas do governo Lula e estava ali fazendo avaliações ali sobre o PAC, dizendo, olha, parece que esse dinheiro não está bem aplicado dessa forma, não pode ser liberado assim, não pode ser liberado assado. A gente vê que o presidente Lula vive criticando o Tribunal de Contas da União, também a área ambiental para obter licença. Quais são exatamente, em relação ao Tribunal de Contas da União, as críticas que o governo faz? Olha, de maneira geral, nós temos boa relação com o Tribunal de Contas. Nós agora estamos mudando a lei de diretrizes orçamentárias para 2011, portanto, até uma gritaria, não, o governo está querendo mudar, vai querer ficar à vontade para fazer gasto. Não, nós não, quem vai ficar é quem ganhar a eleição no ano que vem, né? Porque a lei é para o ano que vem. Mas nós achamos que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas. A nossa legislação, tanto na área de fiscalização, quanto a área de licitação, quanto a área de licenciamento ambiental, tudo isso foi feito num período, 12, 15 anos atrás, logo depois da Constituição ser promulgada, um período que nós não tínhamos investimentos. Então, quer dizer, foi feita uma série de regras para zelar pelo bom andamento dos investimentos, numa época que não tinha investimento. Quando você começa a fazer investimento, percebe que nós temos, na verdade, amarras muito rígidas. E o que nós temos discutido é isso, como melhorar isso, como... No caso do Tribunal de Contas, eu acho que nós tivemos alguns pequenos desentendimentos, porque fica parecendo o seguinte, o governo quer fazer coisa errada e o Tribunal de Contas quer fazer não quer deixar que seja tudo feita certo, a coisa que errada. É o guardião. Fala, vamos com calma, nós queremos fazer as coisas certas. Agora, não dá para você fazer regras que tornem inexequíveis. Quer dizer, não consigo investir porque a regra não permite. Agora, as regras elas tornam inexequíveis ou elas são importantes para minimizar o desvio de verbas, para combater a corrupção? Porque eu lembro que o PT, quando estava na oposição, usava muito o Tribunal de Contas para combater os governos, né, ministro? Mas a oposição não pode usar o Tribunal de Contas. Mais que isso, o Tribunal de Contas não pode ser usado pela oposição, ele não pode se permitir esse papel. O Tribunal de Contas é para fiscalizar se as coisas estão sendo bem feitas. Se ele começa a se relacionar com a oposição, ele já está fazendo parte de um outro processo, que é o processo político, e não fiscalizando. Mas o papel fiscalizatório da oposição não é importante? O PT exerceu esse papel quando estava na oposição. No governo, não gosta muito de ser cobrado, não, ministro? Não, todo mundo tem que ser cobrado, mas não é assim. Veja bem. Primeiro, eu não acho que tudo que nós falávamos como oposição estava certo. Até porque, quando você está no processo político, os deputados, senadores, tem muito da crítica que é enviesada pelo interesse político partidário. Eleitoral ali, partidário. Claro, é normal isso. Agora, eu acho que o Tribunal de Contas tem que ser uma instituição que esteja fora da disputa política. Então, se o Tribunal de Contas agora vai se aliar com a oposição, isso claro que não vai ser uma coisa boa, nem com o governo também. Então, acho que essas coisas nós temos que separar. Ministro, vou pedir licença ao senhor mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Paulo Bernardo.